Não desvie o olhar. Não finja que não consegue ouvir o sussurro que o chama das sombras da sua própria mente. Existem lugares neste mundo onde algo sombrio e inexplicável reside. E hoje, você conhecerá 3 deles. Estas não são histórias tiradas da ficção ou do folclore transmitidas sem uma fonte. São locais tangíveis em um mapa, lugares que você poderia, se ousasse, tentar visitar. São feridas na face da terra, infeccionadas com memórias e energias que desafiam o pensamento racional. São monumentos silenciosos à tragédia, ao sofrimento e às perguntas inquietantes que a lógica não consegue responder, atraindo os curiosos e os corajosos para seu abraço arrepiante. Cada um desses locais carrega um peso único, uma marca específica de terror que se infiltrou no próprio solo e na pedra. Eles estão unidos não pela geografia, mas pela profunda sensação de desconforto que instilam em todos que tomam conhecimento deles. As histórias que se agarram a esses lugares não são meras histórias de fantasmas. São crônicas do desespero humano, eventos documentados e os relatos persistentes e arrepiantes daqueles que se aventuraram muito perto. Prepare-se, pois estamos prestes a viajar para os confins do mundo conhecido, para pisar em solo que muitos acreditam estar permanentemente manchado pelo sobrenatural, uma jornada da qual sua percepção da realidade pode não retornar totalmente intacta. A jornada começa com uma pergunta simples: o que acontece com a energia de uma dor imensa? Ela se dissipa como fumaça no ar, ou se agarra a um lugar, imprimindo-se no ambiente por séculos. Os locais que exploraremos esta noite sugerem o último. São arquivos vivos de tristeza, onde o passado não é apenas lembrado, mas é sentido, ouvido e, às vezes, até visto. Das bonecas em decomposição de uma ilha mexicana ao silêncio sufocante de uma floresta japonesa, e as margens infestadas de pragas de uma ilha italiana, nosso primeiro destino fica aninhado nos canais sinuosos de Xochimilco, perto do coração pulsante da cidade do México. É um pequeno e modesto pedaço de terra conhecido como La Isla de las Muñecas, a Ilha das Bonecas. O nome evoca a inocência infantil, mas a realidade é um quadro grotesco de decadência. Penduradas em quase todas as árvores, pregadas em todas as estruturas, estão centenas, talvez milhares, de bonecas velhas e desgastadas. Sua pele de plástico está rachada e suja, seu cabelo sintético emaranhado de terra e teias de aranha. Muitas estão sem membros, seus torsos ocos pelo tempo e pelos elementos. Elas pendem como frutas estranhas e silenciosas, seus olhos de vidro fitando o vazio. A origem dessa coleção macabra está ligada a um único homem, Dom Julián Santana Barrera, que se tornou o único zelador da ilha décadas atrás. A lenda começa com uma tragédia. Julián afirmou ter encontrado o corpo de uma jovem que havia se afogado nas águas do canal perto de sua casa. Pouco depois, ele encontrou uma boneca flutuando no mesmo local que ele acreditava pertencer à criança falecida. Para honrar seu espírito e apaziguar sua alma inquieta, ele pendurou a boneca em uma árvore. Este único ato logo se transformou em uma obsessão vitalícia, uma tentativa desesperada de silenciar os sussurros que ele afirmava ouvir à noite. Aqueles que ousaram visitar La Isla de las Muñecas retornam com histórias notavelmente consistentes em sua natureza perturbadora. Não é apenas o horror visual das bonecas em decomposição, é a sensação penetrante de estar sendo observado. Os visitantes frequentemente relatam que os olhos das bonecas parecem segui-los enquanto se movem pela ilha. Muitos juraram que testemunharam a cabeça de uma boneca virar sozinha, ou seu braço mudar sutilmente de posição quando não estavam olhando diretamente para ela. Essas afirmações são frequentemente descartadas como truques de luz ou o poder da sugestão, mas persistem, compartilhadas por turistas, investigadores paranormais e até jornalistas céticos que deixam a ilha profundamente perturbados.
Os fenômenos auditivos são talvez ainda mais inquietantes. Inúmeros testemunhos descrevem o som de sussurros fracos carregados pelo vento, mesmo em dias perfeitamente calmos. Algumas pessoas relatam ouvir risadinhas ou um choro suave de uma criança pequena, emanando dos densos aglomerados de árvores onde as bonecas estão mais concentradas. Esses sons são frequentemente capturados em dispositivos de gravação de áudio, aparecendo como fenômenos inexplicáveis de voz eletrônica quando as gravações são reproduzidas. Nossa segunda jornada nos leva para o outro lado do mundo, aos pés do majestoso Monte Fuji, no Japão. Aqui se estende uma vasta floresta de 30 quilômetros quadrados, conhecida como Aokigahara. Seu apelido, Jukai, Mar de Árvores, descreve perfeitamente sua natureza. As árvores crescem tão densamente, suas raízes se entrelaçando sobre rochas vulcânicas, que criam um dossel que bloqueia a maior parte da luz solar e quase todo o som. O chão da floresta, rico em ferro magnético de antigas erupções, é famoso por tornar bússolas e dispositivos GPS pouco confiáveis, tornando assustadoramente fácil se perder. Esse isolamento e a paisagem desorientadora contribuíram para sua reputação sombria e trágica. Por décadas, Aokigahara tem sido conhecida como um dos locais mais proeminentes do mundo para pessoas que escolhem tirar suas próprias vidas. Essa associação sombria começou a se solidificar na década de 60, supostamente influenciada por um romance popular. Desde então, a floresta se tornou um lugar de imensa tristeza, um destino final para centenas de almas perturbadas. Lendas locais falam de Yurei, os espíritos atormentados dos que morreram com raiva ou tristeza, assombrando a densa floresta. Nos tempos feudais, circulavam histórias de Ubasuti, embora debatida pelos estudiosos, entrelaçando mais dor histórica à terra. Estranheza natural, tragédia histórica, tristeza moderna, criando uma atmosfera palpavelmente pesada e opressiva. Placas de prevenção imploram que visitantes reconsiderem suas intenções, oferecendo números de telefone para ajuda. Para o caminhante casual, o silêncio não é pacífico, é sufocante. Cada galho quebrado, cada farfalhar de folhas, parece amplificado na quietude. E o conhecimento do sofrimento humano que ocorreu aqui paira no ar como uma névoa espessa e invisível. Os depoimentos de quem já se aventurou pela floresta de Aokigahara são profundamente arrepiantes, descrevendo experiências sensoriais que desafiam explicação. Muitos visitantes e voluntários falam de uma sensação avassaladora de tristeza, como se absorvessem o desespero residual de outros. Esse peso emocional vem com sensações físicas, um toque fantasma no ombro, um toque no braço, mãos invisíveis roçando as costas, sussurros desencarnados sem fonte, choros ou gritos fracos e lamentosos, abruptamente interrompidos. Espiritualistas creem serem ecos de Yurei. Dizem que esses espíritos tentam atrair, afastando pessoas dos caminhos às profundezas desorientadoras. Evidências por toda parte. Um único sapato, uma fotografia desbotada, um livro rasgado, barracas abandonadas, fitas que serpenteiam para a vegetação. Segui-las é experiência sombria e incerta. Relatórios oficiais citam bússolas girando, câmeras e rádios falhando sem motivo, e voltando ao normal fora da floresta. Figuras sombrias, náusea, tontura e desorientação que vão além de explicações magnéticas. Aokigahara permanece um lugar onde o véu entre o mundo dos vivos e o mundo da tristeza parece assustadoramente tênue. Pausa. Ilha de Poveglia. A quarentena das almas perdidas. Nosso destino final e mais proibido é uma pequena ilha desolada na Lagoa de Veneza, Poveglia. De longe parece qualquer outra ilha abandonada. Mas sua história é uma das mais sombrias de toda a Europa. A história de horror começa na Era Romana, quando foi usada para isolar vítimas da peste, e ganha seu capítulo mais infame na Peste Negra do século XIV. Veneza, grande porto,
precisava controlar a doença. A solução foi brutal e absoluta. Qualquer pessoa com o menor sintoma, homens, mulheres, crianças, era removida à força de casa e transportada para Poveglia. A ilha tornou-se colônia de quarentena, menos um local de cura e mais um local para morrer. Os doentes eram deixados entre os mortos e moribundos. Fossas massivas foram cavadas e corpos queimados. Estima-se que mais de 160 mil almas pereceram aqui. Disse que o solo de Poveglia contém mais cinzas humanas e ossos do que terra. Em 1922, um grande hospício foi construído, sua torre cineira dominando o horizonte. Pacientes relataram assombração, figuras de vítimas da peste, sussurros e gemidos constantes à noite. A lenda fala de um médico cruel que realizava experimentos grotescos, incluindo lobotomias, na torre. Disse que ele foi atormentado pelos espíritos da ilha, até subir à torre e se lançar. Uma enfermeira afirmou que, ao morrer, um vapor nebuloso saiu do chão e o sufocou. O governo italiano proibiu oficialmente todas as viagens a Poveglia, tornando ilegal pisar em suas margens. A proibição alimentou sua mística. Investigadores e exploradores arriscam multas e prisões. Eles retornam com relatos profundamente perturbadores. Um fenômeno recorrente, o sino do hospício tocando à noite, embora o sino tenha sido removido há décadas. Pescadores evitam Poveglia. Alguns afirmam que redes engancharam ossos humanos nas águas ao redor. Motores de barcos falham ao se aproximar e voltam a ligar quando se afastam. Desembarcar provoca pavor imediato, raiva intensa, sensação de não ser bem-vindo. Vozes desencarnadas, gritos arrepiantes e choro de dor vindos do hospital abandonado. Equipes registraram ocorrências. Apresentador dominado, EVPs em italiano. Vá embora agora. Você não é bem-vindo aqui. Pontos frios em forma humana, empurrões e arranhões por forças invisíveis. As ruínas físicas, poeira no ar pesado, testemunham séculos de morte, doença e loucura. Pausa. Cada um desses três locais, La Isla de las Muñecas, Aokigahara, Poveglia, está ancorado em realidade trágica e verificável. Não são meros mitos. Documentos, registros históricos e evidências físicas confirmam mortes, tristeza e isolamento. No entanto, o medo que inspiram transcende o histórico. A assombração residual sugere que lugares gravam emoções intensas. Em Xochimilco, as bonecas, pensadas como protetoras, tornaram-se focos da energia inquietante. Em Aokigahara, o silêncio, densidade das árvores e anomalias geram desorientação. Em Poveglia, o volume incompreensível de morte é um nexo de sofrimento humano. Céticos citam sugestão e infração, mas a consistência de décadas de relatos sugere resposta a algo genuinamente lá. Resíduo sombrio, um eco no tempo, uma frequência de medo, que continua a transmitir sua mensagem triste. Pausa. Conclusão. A frequência do medo. Estes três lugares são reais. Eles têm coordenadas em um mapa, histórias documentadas, ruínas físicas que você pode ver. Mas também possuem algo intangível, além dos instrumentos e da lógica simples. La Isla de las Muñecas, com sua legião de observadores silenciosos. Aokigahara, com seu mar de árvores tristes. Poveglia, a ilha marcada pela peste e pela loucura, lembram que alguns lugares estão intrinsecamente ligados à dor que testemunharam. As histórias de quem voltou abalado e as evidências tentadoramente inconclusivas criam um terror potente e duradouro. Eles nos forçam a encarar a vida, a morte e o que pode ser deixado para trás. Não pense que são os únicos. São 3 pontos num mapa muito maior e mais escuro, cheio de cantos esquecidos e histórias sombrias. O véu é fino, algo espera do outro lado.